Olá, tudo bem? Sou Daniele Bueno, sou instrutora de terapias quânticas e reprogramadora mental e hoje vim aqui trazer um conteúdo para você sobre como fazer as pazes com o seu corpo, né? Dani, o que é fazer as pazes com o próprio corpo? Como que funciona isso? Eu venho trazendo uma jornada para vocês sobre emagrecimento, sobre como poder emagrecer de uma forma mais simples, sem dieta, sem sofrimento, sem trazer sofrimento para a sua vida, né, diária com relação à sua alimentação. E hoje eu senti de trazer essa vertente da gente entender o que existe mais além do que a gente não viu ainda, né? O que tem mais que a gente não percebeu ainda? Como que surge a nossa relação com o nosso corpo? Então eu senti de trazer esse conteúdo hoje, de como fazer as pazes com o seu corpo. Toda essa minha abordagem que eu tenho trazido para vocês sobre emagrecimento, né, sobre toda essa vertente que eu conheci ao longo de anos, trabalhando, atuando como terapeuta, como instrutora de terapias quânticas, vendo as pessoas transformarem a própria vida, vendo as pessoas melhorarem a própria vida, né, melhorar a sua qualidade de vida na questão que ela quisesse. Uma vertente que surgiu muito nos últimos tempos foi essa relação com o emagrecimento, com o próprio corpo, né? Então, nem pensava em estar trazendo uma vertente ligada a isso, a emagrecimento. Só que de tanto ver atendimentos sendo agendados por conta disso, de tanto ver as pessoas buscando um emagrecimento, buscando ter uma satisfação maior com o próprio corpo, eu senti de trazer essa vertente, eu senti de trazer esse programa de emagrecimento através da sua mente, né? E como que funciona essa história da gente fazer as pazes com o nosso corpo, a gente trabalhar a nossa mente? Eu trago para vocês sempre que muitas vertentes que acho que quando a gente vai buscar a dieta, quando a gente vai buscar a atividade física, quando a gente vai buscar um profissional, né, qualificado para te trazer uma orientação correta, né, de como nutrir o seu corpo, de como emagrecer, a gente esquece de olhar para a nossa mente, a gente esquece de perceber e programar o nosso corpo para que ele possa emagrecer de uma forma saudável, a gente esquece de perceber quais são esses padrões que a gente vem carregando e refletindo no nosso corpo. Por exemplo, a gente esquece de olhar quando nós começamos a engordar, quando foi que o nosso corpo começou a incomodar, quando foi que o nosso corpo começou a trazer alguma questão pra gente que não era legal, algum incômodo, sabe, de realmente você querer se esconder, de realmente às vezes de ter limitações no seu dia a dia. O que eu mais escuto aqui nas sessões são essas questões ligadas a, por exemplo, a tantas limitações de sofrimento mesmo, de dores que a gente carrega por estar acima do peso, né? De dores que a gente carrega, por exemplo, quando chega o verão, de você falar, nossa, eu tenho que encarar a praia, todo mundo quer ir pra praia e você tá lá morrendo de vergonha para ir pra praia, porque você não está satisfeita com o seu corpo, né? Questões realmente, quando chega um sobrepeso de uma quantidade elevada, eu vejo muita gente correndo para bariátrica, né? Correndo por algumas questões extremas mesmo, e sem conseguir, muitas vezes engordando depois, né? Sem conseguir manter aquele sobrepeso. E mesmo as pessoas que buscam, esses profissionais, né, que buscam uma orientação correta, né? Então, uma orientação de atividade física, uma orientação nutricional, eu percebo que a grande reclamação de todas elas é como é difícil emagrecer, como é sofrido emagrecer, como eu tenho o efeito sanfona depois de um certo tempo, como tudo está fluindo bem, meu corpo está emagrecendo, mas eu estou emagrecendo passando fome, eu estou emagrecendo passando vontade, e depois de certo tempo eu volto a engordar. Então essa é a grande queixa que me veio. E de tudo que eu tenho visto relacionado às terapias quânticas, a essa forma da gente poder emagrecer de uma forma mais simples e definitiva, através da reprogramação mental, uma vertente que eu acho que muitos profissionais não trazem para a vida de vocês que querem emagrecer é a vertente, por exemplo, de perceber qual é o incômodo que existe atrás do seu corpo, né? Será que realmente o incômodo que você sente é com relação ao seu corpo ou será que existe alguma coisa a mais? Dani, por que você está falando isso? Porque algumas questões que a gente traz de programação mental, de programação de padrão, né, dessa bagagem de vida que a gente carrega, de entender que as coisas funcionam de um jeito ou de outro,
trazem muitas vertentes que a gente não tem noção, né? Que fica lá no nosso subconsciente guardado e a gente não tem noção do que é, a gente não tem noção da forma de trazer. E quando eu falo de você olhar quais são as suas questões com relação a isso, é exatamente isso. Então, perceber ali, ok, o seu incômodo maior é com relação ao seu peso? Então, vamos lá, né? Começa a listar. Quais são as suas dores, né? O que o seu peso, estar acima do peso, traz para você de incômodo? Quais são as suas queixas com você, né? O que você pode trazer que seja relacionado somente ao seu peso, somente ao seu corpo como está. Então, muitas vezes você vai falar, ai, Dani, eu não consigo comprar a roupa que eu quero, não posso usar a roupa que eu quero usar, eu fico constrangida a ir pra praia. Muitos falam que não conseguem amarrar o próprio cadarço do tênis, tá? É uma realidade que muitas pessoas vivem. Eu tenho vergonha, eu fico com vergonha de sair com os meus amigos, porque eu sempre me sinto o patinho feio da história, eu afasto as pessoas, eu não me sinto socialmente incluída, porque realmente se eu tenho que ir a uma festa, na hora que eu vou colocar aquele vestido, eu olho e falo, nossa, me desanima, me traz uma outra questão, porque nem na festa eu quero ir mais por conta disso, né? Então eu percebo assim muitas limitações de vida mesmo, sabe? De vida cotidiana, de vida social, de limitações. Então marca para você, marca aí no seu caderninho. Quais são as limitações realmente que você vem enfrentando com sobrepeso, né? O seu sobrepeso, ele tem uma relação, ele é um contexto, ou você se incomoda, por exemplo, com uma gordura localizada no abdômen? Ou ele tem alguma vertente específica, né? Como que está a sua relação nisso? Qual é o seu incômodo físico, né? Quando você se olha no espelho, qual é o seu real incômodo nisso? E qual é o seu sentimento com relação ao seu corpo? Né? Qual o sentimento que você olha hoje para o seu corpo? O sentimento que você tem com relação ao seu corpo. Só que nesse momento de olhar o sentimento com relação ao seu corpo, eu peço para você ir um pouco mais além, né? Então, nesse momento eu vou pedir até para você fechar os olhos. Então, assim, fecha os seus olhos e imagina que tem um espelho na sua frente. Eu quero que você se imagine olhando para esse espelho, tá? Olhando para você, sem pena, sem dó, apenas olhando para você, tá? Eu quero que você perceba o seu corpo e olhando nesse espelho você verifique realmente assim o que te incomoda nesse corpo, o que você quer eliminar, né? Qual que seria o seu corpo que você projetaria, que você gostaria de ter, né? Qual é o seu sonho de realizar aí? E nesse mesmo momento, eu quero que você fique alguns minutos, tá? Uns 2 minutos pensando sobre isso. E eu quero que você também perceba qual é o seu sentimento quando você passa por todas essas limitações com o seu corpo, né? Qual é o seu sentimento? O que vem para você aí dentro quando você, por exemplo, deixa de fazer as suas coisas? Deixa de fazer as coisas que você gosta? Deixa de usar as coisas que você gosta? Não sei qual é a sua realidade hoje. Não sei qual é o seu padrão hoje, não sei se você quer emagrecer 1, 10, 20, 50 quilos hoje. Mas eu quero que você entenda assim, olha para o seu corpo e olha as limitações que você está se impondo com relação a esse corpo, tá? Por que eu estou trazendo tudo isso? Dani, não é fácil fazer essa vertente do espelho, não é fácil a gente olhar e falar o que a gente não quer mais, não é fácil a gente olhar e identificar tudo isso que a gente quer se livrar. Também não é fácil a gente olhar todas essas limitações. Mas eu tô te trazendo isso não para te mostrar de uma forma negativa o que você já não tem aí. Mas, por exemplo, para você perceber muitas exigências que você está trazendo para o seu corpo, será que são exigências suas? Tá? O que de pior acontece na sua vida quando você tem que viver o seu dia a dia, tem essas limitações e vive com esse corpo? Deixa vir qualquer resposta. Eu vou te fazer algumas perguntas para te trazer clareza, né? Quando foi que você começou a se incomodar com o seu corpo, com o seu peso? Como é para você lidar com o seu corpo do jeito que tá? Como é para você, por exemplo, fugir dos círculos sociais, fugir da praia e fazer alguma coisa diferente?
Comer para você muitas vezes querer se esconder o corpo que você tem, se esconder das pessoas. Quando a gente passa por um monte de limitações, quando a gente passa por muitas questões de culpa, de julgamento, de comparação, né? Perceba o quanto você realmente está insatisfeito com o seu corpo e o quanto você pode, de repente, estar se culpando, se punindo por estar trazendo um comparativo com alguém, um comparativo com um biotipo. Tá? Por quê? Porque é importante a gente entender qual é a nossa real necessidade. A real necessidade sua hoje é emagrecer para você estar bem com você? Ou, por exemplo, é emagrecer para você poder ir na praia e encarar as pessoas e mostrar para as pessoas? Entende o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes a vertente que a gente está trazendo, né, a nossa questão maior, muitas vezes não é com a gente, mas com o outro. Né? E quando a gente fala de corpo, a gente está trazendo um ponto básico, que é quem você está trazendo ali, a forma que você está se apresentando na sociedade, a forma que você está aqui representada materialmente no mundo. Né? E quando a gente traz isso, essa vertente de se colocar para o outro, eu quero trazer para você, né, o quanto você está trazendo a sua questão do peso com você não está satisfeito com o peso, ou o quanto você está simplesmente querendo mostrar para o outro, querendo estar igual o outro, querendo ter igual o outro. Por que eu trago isso? Porque às vezes o que a gente está querendo ter igual o outro, a gente pode emagrecer, a gente pode modificar o nosso corpo, a gente pode trazer várias vertentes, mas a gente vai continuar nessa autopunição de sempre querer ser igual ao outro, sempre querer fazer igual ao outro. E você? A sua questão com o seu sobrepeso, ela é por você? Ela é pelo outro? Né? Quando eu falei de você listar quais são os sentimentos que têm as limitações, então vamos lá. O que você aprende na sua vida quando você passa por todas essas limitações? Aí de repente você vai falar, eu aprendo que nada dá certo, eu aprendo que é ruim mesmo ser gordinho, aprendo que o bom mesmo seria eu ser magro igual a todo mundo e que ser magro... Ok, primeiro, quem foi que disse que ser magro é o correto? Onde você aprendeu isso? Tá? Primeiro ponto. Outra questão, quando eu te pergunto o que você aprende com tudo isso, eu vou te perguntar também o que na sua vida, quando você está passando por tudo isso, quando você olha nesse espelho que eu pedi para você olhar, quando você vê tudo que você não quer mais, quando você vê todos os sentimentos que você não quer mais carregar, todas as limitações que esse corpo de uma forma direta ou indireta te trouxe, o que você começa a dar valor para a sua vida? O que de repente você encontra, outras vertentes que você encontra positivas da vida que você olha quando você está passando por tudo isso e que talvez você não tivesse olhado de outra forma, né? Nesse meu projeto do Fit Mind, eu trago muito uma vertente dessa, da gente poder olhar para o nosso corpo e perceber e descobrir quais são os ganhos que a gente está tendo nesse corpo. Por quê? Como eu já disse em outros vídeos, a nossa mente está sempre tentando provar para a gente que a gente tem razão. A nossa mente está sempre querendo trazer para a gente, olha, você está certa. E se eu estiver tendo um monte de ganho com o sobrepeso, será que a minha mente vai permitir que eu emagreça de forma fácil? Não. Não vai. Se eu, por exemplo, estiver querendo emagrecer para suprir a necessidade do outro, para mostrar para as amigas que eu sou magra, para mostrar para as amigas que eu também sou bonita, para mostrar para os parceiros que olha aqui como eu sou. Será que a minha mente vai trabalhar da mesma forma?
Será que a minha questão realmente mais profunda é com relação ao meu peso ou é com relação à minha necessidade de me validar pelo olhar do outro? Tá? Trazendo um contexto mais abrangente mesmo da forma que a nossa mente vai trazendo tudo para a nossa vida. Porque se a sua questão for somente a questão de se validar com o outro, vamos trabalhar essa outra vertente, vamos olhar para essa outra vertente e quando você olhar, resolver essa sua outra questão de precisar se validar com o outro, o seu corpo automaticamente vai começar a responder a tudo que você está fazendo. Ele vai começar a entrar em equilíbrio. Tá? É assim que funciona uma reprogramação mental. Né? E por que eu senti de trazer para vocês hoje esse olhar do corpo e falar de como fazer as pazes com o nosso corpo? Será que agora, depois de refletir, né, todas essas limitações, de entender que a gente tem muitos porquês por trás, e assim, gente, esses porquês, eu falo que assim, é tapa na cara que a gente toma da vida, porque a gente não tem consciência deles racionalmente. A gente não sabe das nossas limitações de forma racional. Né? Quando eu utilizo, o pessoal fala sobre crença, sobre reprogramação, eu falo, gente, é uma coisa que a gente não tem noção do que a gente carrega ali dentro. Eu vou te dar um exemplo. Eu acho que lá para 2013, 2014, eu estava num treinamento de inteligência emocional para ser mais fera de mental, de negócios e tudo mais. E nesse treinamento falava muito sobre crenças, né? E eu já olhava a crença e já falava, credo, ai que palavra chata, né? Coisa de gente limitada, não, porque eu não sou limitada, eu não tenho limitação nenhuma. E eu me colocava nessa arrogância mesmo, de que não, o que faz e tal. E de repente tinha uma atividade lá que o meu mentor virou para mim e falou assim, então eu quero que você escreva 3 crenças que estão te limitando. E eu lembro que eu estava numa turma de umas 40 pessoas, né? Todo mundo ali, um de frente para o outro. Eu olhei para ele e falei assim, então, eu não tenho limitação, eu não tenho crença. Ele falou assim, você não tem crença? Que bom! Então escreve um desejo seu aí. E aí eu lembro que eu escrevi na época, ter uma BMW. E ele olhou pra minha cara e falou assim, você não realizou isso por quê então? Na cara. Se você não realizou algum sonho da sua vida, se você não realizou alguma coisa da sua vida, é porque você tem crenças que te limitam. E aí, nesse mesmo dia, eu parei de ter ranço de crença, da palavra crença. E eu entendi que eu podia ser melhor em tudo. E que, na verdade, eu estava ali, né, trabalhando com relação ao ego. Que eu queria ser melhor pelo ego, eu queria ser melhor para mostrar para os outros que eu era melhor, não por mim. E foi ali que eu comecei a entender como que funcionava uma reprogramação mental. Como que era diferente quando eu agia por mim, quando eu entendia as minhas questões e eu trabalhava o que tinha por trás delas. Então isso que eu estou trazendo para você, de você olhar o que tem por trás do seu sobrepeso, de você olhar que de repente o seu corpo não é o bicho papão. O seu sobrepeso hoje não é o seu bicho papão. Tem mais coisa embaixo. E de repente você olhando essas outras vertentes, olhando essas outras partes que de repente precisam de uma atenção da sua vida, você vai aliviar a sua questão com o seu corpo. Você vai se sentir mais satisfeito do seu corpo. Você vai perceber que muitas questões, o seu corpo está refletindo o desequilíbrio de outras áreas da sua vida. Muitas vezes o seu corpo tá refletindo desequilíbrio amoroso, desequilíbrio no trabalho, desequilíbrio em casa. Desequilíbrio no seu parceiro, com seu parceiro. Desequilíbrio em se posicionar, em ser visto, em querer fazer parte a qualquer custo. E não só a relação com o seu peso. Tá? Então, enquanto você olhar o seu corpo como apenas um corpo, você vai achar soluções mágicas que podem resolver seu problema momentaneamente, muitas vezes à base de sofrimento, e depois você vai voltar a engordar. E por isso que o Fit Mind vem para você, para trazer para você uma vertente que assim, gente, o seu corpo é integral. Você é uma junção de tudo isso. Não adianta você querer mudar o seu presente para você ter um futuro diferente sem você mexer no seu passado. Sem você mexer naquela bagagem, lembra da bagagem, da mala que eu falo que você traz com toda a sua programação? Não adianta você querer algo lá na frente se você não mudar o que tem dentro da mala. Se eu não mudar o conteúdo dessa mala, eu vou continuar tendo os mesmos resultados que eu obtive até hoje.
Eu vou continuar muitas vezes culpando o meu corpo pela minha insegurança, culpando o meu corpo pela minha forma de me expor com os outros, culpando o meu corpo por querer me validar com o olhar do outro, esperar que o outro me ache bonita e não eu. Esperar que o outro olhe para mim e me elogie e não eu. Então, enquanto você estiver nesse processo de se olhar pelos olhos do outro, você não vai estar em paz com o seu corpo. Você precisa estar em paz com o seu corpo para você poder entender que ele é somente uma parte desse todo que está desequilibrado, desse todo que está desajustado e que você tem como ajustar. Isso é simples. Basta você querer. Basta você querer mergulhar em quem você é e se tornar uma pessoa melhor. Né? Hoje eu consigo trazer para vocês uma vertente, eu conto as minhas histórias aqui, porque assim, muita gente fala, ai Dani, mas a sua vida é tranquila. Não. Eu só sempre olhei a minha vida de uma forma bem racional. Então eu nunca me envolvi em dramas na minha vida. Mas eu sempre soube o que eu queria e eu buscava a ferramenta. Eu não tinha medo de ir lá, olhar e falar assim, o que está me limitando? Né? Como esse exemplo que eu contei da crença. Aquele dia, sem brincadeira nenhuma, foi um tapa na cara. Porque só a palavra crença eu já tinha ranço dela. Eu falava, ai, que coisa chata, socorro. O povo fica agora que tudo é crença, tudo é crença. Você vai falar com os coaches, eu já era coach também, tudo é crença, tudo é crença. E eu falava assim, ai, que coisa chata. E hoje, depois de tudo que eu estudei, de todas as terapias, de todos os cursos de aprimoramentos que eu fiz aqui, que fiz fora daqui, eu falo, gente, nós carregamos uma mala que nos limita. Nós carregamos uma mala que impede da gente de ser a nossa melhor versão. E qual é a sua melhor versão? A sua melhor versão não vai ser somente um corpo da forma que você quer. A sua melhor versão vai ser o seu conjunto. Vai estar você fazendo esse processo de emagrecimento de forma fácil para você, de forma definitiva para você, sem precisar de sofrimento. A sua melhor versão é você atingir as coisas da sua vida sabendo que você pode reprogramar a sua vida, o seu corpo para o que você quer alcançar. E enxergar exatamente quem você é lá dentro. Com todo acolhimento, com todo respeito por você. Com todo respeito sabendo que você até hoje fez o seu melhor de acordo com a consciência que você tinha. Mas a importância de tomar consciência de todas as vertentes que podem envolver essa questão. Que podem envolver e que pode estar influenciando a sua questão com o seu sobrepeso. Então, olha para isso com um olhar um pouquinho mais profundo. Será que realmente não tem alguma coisa a mais? Né? Quais são as vertentes que vieram para você quando eu te falo sobre tudo isso? Qual é o aprendizado que você está tendo com tudo isso? Lei da vida, a gente sempre está aprendendo alguma coisa com as situações que a gente está passando. E até a gente ter consciência de quem nós somos, nós vamos estar aí, deixando o barco bater de um lado, bater de outro, bater de um lado, bater de outro. Quando você realmente fala, ok, vou fazer isso, vou entender que meu corpo é integral, vou entender que não adianta eu olhar só para minha alimentação, por exemplo, e deixar o resto. É conjunto. É o conjunto que vai te trazer o resultado que você quer. Né? É o quanto comprometido que você está com você. Só que a gente pode desmistificar essa história de que emagrecer é sofrido. Desmistificar essa história de que o problema é o seu corpo não é problema, ele só está refletindo a forma que ele foi programado. Ele só está refletindo as questões que ele tem trazido esse tempo todo. Ele está refletindo a sua mala, a sua bagagem. É só isso. E aí quando você começa a mudar essa mala, trocar algumas peças dessa mala por peças novas, você vai perceber que o seu corpo nem tá tão assim como você pensava. Você vai perceber que muitas vezes quando eu te pedir para você olhar naquele espelho, você vai encontrar um monte de coisa boa. Quantas coisas boas você carrega aí dentro? E você insiste em olhar somente para o que não está bom. E você insiste em olhar somente para o que você não quer mais. Vamos aprender já a começar a mudar a nossa forma de pensar. Né? Começar a mudar a nossa forma de olhar para a gente. Começar a mudar a nossa forma de ser melhor hoje. De fazer as pazes com a gente hoje. Então eu te convido assim, os próximos 5 dias, todos os dias quando você acordar,
eu quero que você encontre dentro de você, olhando aí no espelho, um motivo para você se elogiar. E eu garanto que tem. Eu garanto que tem 1, 10, 15, 20 motivos aí que você não olhou até agora, que você já deixou para lá porque você estava mais preocupada na sua autocrítica, você estava mais aprendendo, né? Como um hábito, a gente acostuma. Muitas vezes a gente fala assim, ai, quando você vai se definir para alguém, como que você se define? Você se define como, ai, eu sou tão simplesinha, eu sou tão desajeitada, eu sou tão assim? Ou você fala assim, caramba, eu estou melhorando a cada dia, eu gosto dos meus olhos, eu gosto da minha forma de agir, eu gosto do branco do meu olho, gente. Como que você está se definindo? Como que você está com você? Encontre razões para se nutrir, nutrir positivamente. E cada vez que você olhar para você criticando, eu quero que você imagine que você vai pegar um carimbão, carimbaço mesmo, e você vai fazer, cancela isso, cancela isso, cancela isso. Se comprometa com você, se comprometa a cancelar cada vez que você se julgar, se comprometa a cancelar cada vez que você vê que você está se culpando, que você está nutrindo o que você não quer mais. Vamos começar a trabalhar a nossa mente. Esse é só o primeiro ponto, é só o primeiro passo para a gente começar a melhorar. O que a gente dá atenção reverbera. Vamos dar atenção para o que está bom, para o que está nos agradando, porque aí a gente vai reverberar ainda mais esse sentimento de estar bem com a gente mesmo. A gente vai reverberar ainda mais esse sentimento de poder escolher olhar a vida de uma forma mais leve para a gente, sem precisar mais se julgar. E sem, principalmente, sem comprar o julgamento do outro, né? Ter aquele julgamento ali que o outro está te falando, será realmente que é verdade sobre você? Será que ele está falando sobre você? Ou será que é simplesmente uma mera opinião dele? Uma mera opinião do que ele acha correto? Uma mera opinião sobre o que ele conhece da vida, a vertente dele, não é a sua. Você sabe a sua vertente. Você sabe o que você passou na sua vida até você estar aqui. Você sabe onde essa sua história do peso começou. Você sabe onde está o início de tudo isso. Então, vamos parar de olhar só para o que você tem aqui, fazer efeitos paliativos, né? Tratamentos paliativos. A gente não quer o paliativo. A gente quer resolver essa causa, aonde tudo isso começou. Só que para resolver essa causa, eu preciso que você esteja disposta a vir comigo nessa jornada, a olhar para você. Eu estou aqui trazendo tudo isso para vocês porque, assim, eu vivi muita mudança. Quem me conhece sabe quanto que eu mudei na minha vida. Eu vejo mudanças acontecerem nas pessoas todos os dias aqui na minha sala. Eu vejo todos os dias as pessoas se comprometendo com elas mesmas e tendo resultados extraordinários. E por que eu senti de trazer, né, entre tantas vertentes que eu podia trazer nesse momento, eu senti de trazer sobre emagrecimento? Sabe por quê? Porque emagrecimento é uma vertente que depende só de você. Por exemplo, quando eu falo de dinheiro, quando eu falo de prosperidade, quando eu falo de relacionamento, a gente sempre vai colocar a desculpa em alguém. Sempre a gente vai colocar a nossa desculpa de não fazer, de não acontecer em alguma coisa ou em alguém. E quando eu falo de emagrecimento, que é só você, é você com você mesmo. É aquela ferramenta que você vai poder aplicar em você e que você vai olhar e vai falar assim, caramba, ninguém me contou, eu vi. É aquela reprogramação que você pode fazer na sua mente, para a sua mente, por exemplo, começar a se nutrir de alimentos mais saudáveis. É aquela reprogramação que você vai perceber o seu paladar mudando. Quem me conhece sabe que eu nunca fui muito chegada à comida saudável. Eu lembro uma vez, em um desses treinamentos, que um amigo foi fazer uma reprogramação comigo e eu virava para ele e falava assim, gente, é impossível alguém ter tesão comendo salada, é impossível. E nessa brincadeira, né, nós estávamos fazendo uma troca de reprogramação e ele fez a reprogramação dele e logo depois vinha o almoço. E aí nós fomos almoçar e quando eu passei pelaquela salada Caesar, gente, a minha boca
salivava. E ele começou a rir comigo, ele falou assim: nossa, pra quem não gostava de salada, tá cheia de tesão na alface. Então assim, gente, vai por mim. Vem para esse mundo paralelo, vem para esse mundo entendendo que você pode ser o que você quiser. É só você ser você. E saber quem você é, saber o que você quer. Porque eu acho que nesse mundo, uma das poucas coisas que a gente se conecta é com a gente, em querer saber quem a gente é, em querer fazer a diferença na nossa vida, né? Como que tá você na sua vida hoje? Vem tomar esse controle para você. Vem voltar a estar aqui com você. A poder fazer o que você tem vontade com leveza. A gente não precisa sofrer, gente. Se alguma coisa você acha que tem que ser sofrido nessa vida, essa peça está errada na sua mala. O sofrimento, ele não precisa. A gente não precisa. A gente pode aprender através do amor e da leveza. E não mais dos desafios, e não mais do sofrimento, de tristeza. Tá? E por isso que eu sinto de trazer isso para você. Então, essa foi uma vertente que eu senti hoje. Fazer as pazes com você. Quando você olhar aquele dia de manhã que eu te pedi para você buscar as coisas boas que você quer, eu vou te pedir uma outra coisa. Eu vou te pedir que, antes de tudo, de buscar as coisas boas que você carrega aí, né? As coisas boas que você tá olhando para você, eu vou pedir para você se abraçar. Se abraçar sim. E trazer um gesto de carinho e respeito com você. Trazer um gesto de carinho que há quanto tempo você não se dá um carinho? Há quanto tempo você talvez não tenha se olhado com carinho? Se olhado com respeito? Sentido realmente como é estar dentro do seu aconchego, do seu mundo, da sua realidade, acolhendo tudo que possa vir, acolhendo quem você é, acolhendo tudo que você viveu, mas se doando esse carinho, esse respeito. Respeito com as suas verdades, respeito com a sua história, respeito com as suas limitações, mas sendo você, sempre sendo você, a sua verdadeira essência, para você não se perder nesse caminho de você. Porque a vida toda aqui é sobre você. Não é sobre o outro, não é sobre o que o outro acha. É somente sobre você. Então, assim, olha para você. Olha para você e melhora o seu olhar para você. Melhora a sua vertente de estar com você. Eu tenho certeza que assim você vai ter muitos resultados fantásticos e vai cada vez mais se aproximar da sua essência, do seu propósito de vida, de uma maneira mais fácil de viver, com mais qualidade de vida, direcionando todos os setores que você achar que precisa. Tá bom? Acho que essa é a minha mensagem para vocês hoje. Então, vê se faz sentido para você, vê se faz sentido você encaminhar para alguém, se alguém precisa ouvir isso. Eu acho que isso faz parte dessa missão da gente poder contribuir com o outro, contribuir com o mundo e fazer as pessoas serem melhores. Então, faça as pazes com você, faça as pazes com o seu corpo. Tem muito mais coisa que a gente pode equilibrar e mexer aí. Vamos começar acolhendo quem nós somos. Tá bom? Grande beijo no coração. Até a próxima!